Boa noite, meu nome é Yolanda e iremos falar hoje o que precisamos saber referente a uma sondagem. No grupo tem a Milena, o Natan, o Vitor e o Wesley. Bom, de início, em qualquer edificação, para uma construção, deve ser realizado um ensaio geotécnico, onde ele é normativo muito essencial em qualquer tipo de obra, pois com os resultados dados por ele pode ocorrer inviabilidade na edificação. O processo de sondagem acontece por meio de uma análise do local, onde tem a amostragem do solo e o ensaio de campo, ou seja, por eles vamos saber referente o decurso inteiro do subsolo daquele local e também referente à sua profundidade. Nele também deve ser visado a estratigrafia, classificação dos solos, posição do nível d'água e índice de resistência à penetração NSPT. Quando utilizado e registrado todos esses dados, o responsável pela obra saberá informar qual a profundidade necessária para aquele tipo de fundação e também qual tipo de tecnologia a ser utilizada. Bom, em outras palavras, eu posso dizer que a sondagem ela pode ser considerada como um raio-x do terreno, ou seja, por meio dela a gente saberá a tensão daquele terreno, saberemos também se naquele local há o lençol freático, quais as camadas que tem ali, enfim. Temos 4 tipos de sondagem, que seria a percussão, a mista e a rotativa, e a geofísica, e será falado nos próximos slides. Olá, professora Viviane. Olá, turma. Me chamo Vitor e vou dar iniciativa aqui no meu trabalho na parte de sondagem manual atrado. Sondagem manual atrado é um método de investigação geológico-geotécnica que utiliza como instrumento o trado, um tipo de amostrador de solo constituído por lâminas cortantes que podem ser trado helicoidal ou o trado concha. O método tem por finalidade a coleta de amostras deformadas, determinação do nível de água e identificação dos horizontes do terreno, sendo uma das formas mais simples de investigação do solo. Então, a sondagem atrado manual, como foi dito, é um método de investigação do solo, né, que baseia na perfuração manual, geralmente de diâmetro pequeno, e a profundidade rasa normalizada pela NBR 9603. O objetivo dessa sondagem atrado manual também pode ser o estudo da camada do local de escavação. E, além disso, esse método é utilizado para coletar amostras deformadas para ensaios geotécnicos. Como funciona essa execução? O processo é iniciado geralmente com uma cavadeira para abrir o furo. Agora, em uma sondagem atrado manual, na presença de solos compactos ou duros, é fundamental o uso de uma ponteira. A sondagem pode ser realizada com 2 tipos de trado, o trado cavadeira e o trado helicoidal, que está nas imagens aí de ferramentas e equipamentos. Também tem o trado mecânico. O trado mecânico é quando é girado com o auxílio de uma máquina. E o trado manual é quando é girada manualmente com auxílio por 2 pessoas. A sondagem atrado manual geralmente é exercida com solo seco, porém pequenas quantidades de água podem ser utilizadas para auxiliar a perfuração de solos muito compactos ou sondagem muito profundas. Então, o grande objetivo dessa sondagem atrado, como foi dito, é a coleta de amostras deformadas para a realização de ensaios em laboratórios. E com essas amostras é possível determinar o perfil geológico do solo investigado. Bom, falando agora um pouco sobre sondagem na percussão, ou conhecido também como SPT, vou falar sobre a definição
desse tipo de soldagem. A soldagem a percussão, ou soldagem SPT, é um dos tipos de soldagem mais executados para o dimensionamento da fundação. Ela é utilizada para determinar características do solo e um terreno no qual se pretende realizar uma construção. Para que serve o SPT? O ensaio SPT é um método de investigação e reconhecimento do solo, que fornece informações sobre a compacidade e a consistência das suas camadas constituintes. Ela permite identificar a capacidade de carga suportada pelo solo, e esse fator é utilizado pelos engenheiros no dimensionamento da fundação da construção. Além desses parâmetros, existem outras informações que a soldagem a percussão fornece: o nível do lençol freático, mineralogia, tipo de rocha. Com essas informações, é possível definir com mais precisão o tipo de fundação que será utilizado em um determinado terreno, como definir se é necessário outros tipos de estudos geotécnicos mais aprofundados. Qual a quantidade de furos da sondagem na norma SPT? A quantidade de furos na soldagem, segundo a NBR 6484 de 2001, era realizada de acordo com o tamanho do terreno da seguinte forma: até 1.200 metros quadrados, um furo para cada 200 metros quadrados. De 1.200 a 2.400 metros quadrados, uma sondagem a percussão para cada 250 metros quadrados. E acima de 2.400 metros quadrados, uma SPT para cada 300 metros quadrados, com um mínimo de 3 furos. Com a mudança para a NBR 6.484 de 2020, a alocação dos furos de soldagem em planta deve ser fornecida pela contratante. As normas para o ensaio SPT. No Brasil, quem prescreve a metodologia correta para a execução da sondagem SPT era a NBR 6.484 de 2001, da BNT. Agora ela foi cancelada e substituída pela NBR 6.484 de 2020, que também é da BNT. Bom, agora falando sobre os procedimentos da SBT. A SPT é realizada através de um ensaio de campo, realizado com cravação dinâmica de um amostrador padrão do solo, pelo impacto de um martelo de ferro. Com a SPT, é possível descobrir a resistência do solo, medida pelo índice de resistência à penetração do solo, determinado pela soma dos golpes dados pelo martelo de ferro. E é coletado, então, amostras de metro a metro, permitindo a análise tátil e visual das distintas camadas do subsolo, em suas respectivas profundidades. Agora, a ordem dos procedimentos de soldagem e percussão. O ensaio SPT é executado através de uma série de procedimentos que possuem uma ordem de execução, sendo eles amostrador padrão, marcação, posicionamento do martelo, coleta das amostras e realização do teste de umidade. Falando um pouco sobre a amostra padrão, a quantidade quando atinge 1 metro de profundidade de perfuração, a equipe de soldagem posiciona o amostrador padrão para realizar os testes de resistência à percussão. Agora, a marcação. Realiza-se a marcação em um segmento de 45 centímetros, com uso de um giz. Esse segmento é dividido em 3 partes iguais, de 15 centímetros cada. A marcação funciona como uma referência para a contagem de golpes do martelo em cada segmento. Posicionamento do martelo. Para iniciar a cravação, é preciso posicionar o martelo a 75 centímetros de altura. O procedimento segue com golpes até que sejam cravados os primeiros 45 centímetros. Para o registro do número de golpes necessário para cavar a amostra de cada 5 centímetros, é precisa a presença de um técnico que elabora o boletim. Coleta das amostras. Após realizar a cravação dos 45 centímetros, é retirado o amostrador padrão. Inicia-se a coleta de amostras do solo, até que se encontre o nível do freático. Realização dos testes de umidade. Se é percebido a umidade no solo escravado, é necessário realizar um teste de umidade para saber se foi atingido o nível saturado. O procedimento é realizado por um equipamento denominado PIL, que ao entrar em contato com a água irá emitir um som. Assim, a partir desse ponto é utilizado o método de lavagem, que permite coletar material escavado pela circulação da água, com a ajuda de uma bomba motorizada. O resultado do ensaio SPT corresponde à quantidade de golpes necessários para fazer penetrar no fundo do furo o barrilete amostrado nos seus últimos 30 centímetros. Torquímetro. Quando é terminada a cravação do amostrador, acopla-se o torquímetro, a fim de se obter as medidas de torque máxima e torque residual. Algumas das principais informações obtidas desse tipo de soldagem são classificação tátil visual dos solos em cada camada, capacidade de carga do solo em diversas profundidades, identificação das camadas de solo que compõem o subsolo, existência ou inexistência de lençol freático, bem como o nível inicial e após 24 horas. E agora a importância da sondagem de percussão.
Em qualquer obra de edificação é necessário realizar a investigação geotécnica preliminar. A quantidade e eficácia da sondagem são associadas ao cumprimento das normas técnicas de soldagem. A falta de uma investigação geotécnica é uma das principais causas de problemas em fundações de grandes obras e pode causar diversos danos, inclusive causar a queda de uma construção. Todo procedimento técnico deve ser realizado por uma equipe especializada e acompanhado de um responsável técnico devidamente capacitado. Boa noite, meu nome é Milena e eu vou falar sobre a sondagem rotativa. A sondagem rotativa é um método de investigação geotécnico para a obtenção das amostras dos rochosos, contidas em uma forma cilíndrica através de uma perfuração com força de penetração e rotação. Vou falar também os processos e execução da sondagem. De início, o processo de execução da sondagem depende de como está o terreno. Se o terreno já estiver limpo, seco, sem obstáculos que possam prejudicar, a primeira coisa a se fazer é abrir ao redor uns buracos para que as águas não atrapalhem e que elas sejam desviadas. O equipamento da sondagem deve ser ancorado firme para diminuir a vibração e também a transmissão dessas composições para a sondagem. Logo após que o equipamento se firmar, é necessário cravar uns piquetes contendo identificações da sondagem no local para que isso sirva de ponto de referência para as medidas das profundidades. E é necessário ter fiscalizações e uma desses recursos são a escolha e os acessórios apropriados dos equipamentos, o emprego de fluidos da perfuração e as características das rochas perfuradas. Após a perfuração, já é possível avaliar a resistência da rocha. É recomendado que seja utilizado as sondas de avanço hidráulico. Existem alguns elementos interessantes após a sondagem rotativa. E um desses elementos são o registro das características da sondagem rotativa e da coluna da perfuração, características da coroa, o tempo realizado das manobras, avaliação da pressão aplicada, velocidade de rotação e avanço, e vazão da pressão e da água da circulação. Observações executivas. Quando ocorre mais de 50 centímetros do material mole do avanço da sondagem rotativa, deve ser executado o ensaio SPT, seguindo de outros intervalos de 1 metro. Se caso for atingido o lençol freático, deve ser anotado tudo isso, e com tudo isso deve ser medido diariamente o nível da água. E vou falar também um pouquinho sobre as amostras. As amostras são chamadas de testemunhos, e esses testemunhos estiverem muito fraturados, as amostras devem ser contínuas, e permitindo que as informações das características dos maciços rochosos sejam conhecidas. Após a retirada dessas amostras, elas devem ser guardadas em uma caixa com sombra e ventilação, e não pode ter alcance do sol, porque isso pode prejudicar um pouco. E depois de finalizar, é só levar para o laboratório, e logo após, elas devem ser guardadas em sequência crescente da profundidade. Como vocês podem ver ali no slide, tem uma fotinho representando as amostras. E vou falar também sobre os perfis. Os perfis são relatados, os perfis dessa sondagem rotativa são relatados com os pontos perfurados, a planta local, os perfis geotécnicos, a inclinação do terreno, o rumo da sondagem
a cota do furo, o nível da água, a profundidade, as cotas vertical, o diâmetro, profundidade do revestimento, comprimento de cada manobra, data e início de término. E como vocês podem ver aí, tem uma fotinha de um perfil de sondagem rotativa ou mista. Vou também falar um pouquinho dos equipamentos que são utilizados nessa sondagem, que é o tripé, a sonda rotativa, as hastes, o conjunto de bomba da água, os barriletes e as luvas alargadoras. E também temos os equipamentos empregados, que são a composição da perfuração, o trato electrodal, o trato cavadeira ou colcha, amostrador do padrão, martelo padronizado, cabeças de bater, medidor do nível da água, balde utilizado para esgotar a água presente no furo, recipientes para as amostras coletadas, o metro de balcão, a bomba da água centrífuga e motorizada, e também, por último, a caixa d'água ou recipiente com divisórias internas para possibilitação e descantação. Boa noite, hoje eu vou falar sobre sondagem mista. Sondagem mista é um método de investigação que conjunta a sondagem à percussão para o trecho em solo e a sondagem rotativa para o trecho em rocha. Dessa forma, aplicam-se sondagens mistas, os mesmos procedimentos de sondagem rotativas e os mesmos procedimentos de sondagem à percussão. As sondagens mistas são utilizadas quando é necessário executar ensaios SPT no trecho em solo de uma sondagem rotativa. A passagem do método de sondagem à percussão para o método rotativo deve ser feita obrigatoriamente ao ser atingido o impenetrável SPT, sem recorrer ao método de lavagem para o avanço de perfuração. Essas medidas são necessárias porque o método de lavagem não permite a obtenção de amostras representativas, como geralmente ocorre com a execução de ensaios SPT com número de golpes acima de 50. Dessa forma, para permitir a obtenção de amostras representativas do trecho de transição entre o solo e rocha, a passagem do método rotativo deve ser feita ao ser atingido o impenetrável do SPT. Bom, como podemos ver, então, a escolha do tipo de uma sondagem para determinado terreno, ele depende muito do solo que está presente. É dado como ideal você trabalhar com uma metodologia mais barata, aonde você consiga pegar todos os dados, todas as informações necessárias. Caso você não consiga, esse impacta para uma mais cara, né? Vou dar uma breve explicação referente e considere as seguintes situações. Em uma sondagem foi dada a chegada até uma rocha e as duas seguintes foram chegada até um matacão. Conforme já foi mencionado no trabalho, uma interpretação errônea ela é crucial para determinada profundidade de um solo. Infelizmente, não é raro o encontro de, como posso explicar, de edificações que apresentam uma fundação com um posicionamento exatamente acima de um matacão. Nesse caso, a edificação ela é dada como uma apresentação de ordem estrutural, problema de ordem estrutural, pelo fato da pressão exercida pelo matacão, ele faz com que ele sofra um recalque na edificação. Então, precisa-se de pessoas que realmente saibam trabalhar com isso, né? Que saibam regularizar, saber se é realmente em cima de uma rocha, o que é um matacão, para não haver o recalque. Então é isso, muito obrigado.